Oi pessoal, aqui é o Lucas da Tradução LB e hoje mais uma vez eu estou aqui em Nagoya para acompanhar um cliente aqui no escritório de advocacia. E aproveitando que eu estou aqui, eu queria passar um pouco para vocês sobre como que é contratar um advogado aqui no Japão. E vamos supor que você está passando por algum problema e precise, né, de uma assessoria de algum advogado, talvez para entrar na justiça ou para fazer algum tipo de acordo ou algum contrato com alguma pessoa, ou negociação de dívidas, né? O primeiro passo quando você for consultar um advogado vai ser por telefone. E ali, quando você falar que é estrangeiro, você vai poder notar se esse advogado é uma pessoa aberta para estrangeiro. Porque tem muito escritório de advocacia, tem muitos advogados que não sabem trabalhar com o estrangeiro, às vezes tem medo de trabalhar com o estrangeiro. É mais pelo motivo do estrangeiro não saber se comunicar ou ele não entender direito como tratar um estrangeiro. E esse tipo de dúvida acaba gerando um tipo de medo para o advogado. E o advogado muitas vezes acaba dando respostas negativas por não saber trabalhar com o estrangeiro. Mas se colocando no lugar do advogado, eu até entendo na verdade, né? Porque se eu estivesse trabalhando no Brasil como um advogado e viesse um estrangeiro solicitar um trabalho para mim, eu ficaria muito preocupado de como eu poderia lidar com esse cliente, se esse cliente está entendendo o que eu estou falando, se esse cliente, né, realmente ele está disposto a seguir ali as normas, né? Então o advogado acaba ficando com medo. E às vezes o advogado, ele, por mais que tenha um intérprete ali no meio, ele fica com medo por causa que ele não está acostumado a tratar o intérprete também. Porque quando contratar um intérprete, a conversa vai ser sempre assim. O advogado ele fala com o intérprete passa para o cliente ele passa para o intérprete novamente, e o intérprete ele passa novamente para o advogado o que o cliente disse. Então, a comunicação fica muito difícil a partir daí, sendo que se ele falasse diretamente com o cliente, já ia resolver. Mas se for um advogado que está acostumado a tratar com estrangeiro, está acostumado a falar com intérprete, ele já sabe que isso não é tão difícil assim e a conversa consegue fluir naturalmente. Então tem uma diferença sim de advogados que não estão acostumados a tratar com estrangeiro. Então é muito importante você entender a posição do advogado, o que ele pensa, os medos que ele tem, e contratar um advogado que está acostumado, no caso, né? E eu já tive a oportunidade de conversar com vários advogados, né, que infelizmente não sabem trabalhar com estrangeiro e acaba sendo rude, né? Acaba não pegando o trabalho. Esse tipo de coisa acontece, mas por outro lado também, se ele não sabe trabalhar com o estrangeiro, é melhor você entender isso e partir para outra. E por esses motivos também, eu gosto muito do escritório que eu sempre venho aqui, que eu sempre acompanho nossos clientes, por causa que eles são bem compreensíveis nessa parte. Eles sempre confiam nos clientes que nós trazemos aqui, e eles estão muito acostumados a trabalhar com intérprete, né? Então fica muito fácil de trabalhar com eles também. Então era só isso que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigado e tchau! Acabou de acontecer agora. Eu acabei de bater a minha meta de brasileiro aqui no Japão. Eu estou em Nagoya e eu vim acompanhar um cliente no escritório de advocacia, só que eu acabei chegando um pouco mais cedo. Então eu resolvi ir num parque onde tem um banheiro público. E o banheiro público daqui é muito limpinho. E depois que eu estava saindo, eu fui lavar a mão, a água que saiu era uma água bem quentinha. Aqui está bem frio. E quando sai água quente nessa situação, é uma coisa assim bem legal. Então eu fiquei tão feliz que eu acabei falando para a pessoa do lado que estava lavando a mão junto, bem assim: "Atatakai né, kimochi né". E o japonês que estava do meu lado, ele respondeu: "Kimochi né". E foi praticamente tipo eu falando: "Nossa, que quentinho, isso é muito bom". E a pessoa do lado respondeu: "É verdade, é muito bom mesmo". Então eu fiquei feliz. É legal de vez em quando, né, quando acontece esse tipo de coisa. E eu sempre me sinto muito brasileiro, mas esse tipo de coisa me faz lembrar que realmente eu sou brasileiro. Que eu acho que essas coisas assim, o brasileiro não consegue ficar calado num lugar quieto, sempre puxa assunto com as pessoas do lado. Daí eu fiquei muito feliz por ter acontecido isso.